Dando continuidade à nossa primeira aula, nessa segunda parte do nosso segundo vídeo, nós vamos adentrar diretamente no conteúdo da nossa aula e vamos falar sobre o tema, o título do nosso primeiro tema, que é Para Começar, o que é filosofia? Essa é a primeira parte, ou a primeira aula desse primeiro tema, como nós havíamos falado. O que é filosofia? Bom, vamos aqui definir, primeiramente, o termo filosofia. A palavra filosofia, sua origem é grega, e ela é composta por dois termos. O primeiro termo é a palavra filo, que vem de filia, que significa amor fraterno, amizade entre os iguais. E é, é composta pelo segundo termo, que é Sofia. Sofia já é um termo mais conhecido, porque muitas pessoas são batizadas, né, por esse nome de Sofia, que Sofia significa literalmente sabedoria, da qual se deriva também a palavra Sophos, que é sábio. Juntos esses dois termos, ou seja, filo e sofia, se forma a palavra que nós conhecemos como filosofia, que filosofia é a palavra mais conhecida e que tem o seu significado como amor pela sabedoria. Tá? Então, filosofia significa esse termo, amor pela filosofia. E disso, né, se diz que o filósofo é o amigo da sabedoria, ou aquele que ama a sabedoria. Outra coisa interessante que nós podemos dizer aqui, que a tradição diz que Pitágoras de Samos, ele foi o autor desses dois primeiros termos, ou seja, filosofia e filósofo. Dizem que Pitágoras não pretendia se passar por sofos, ou seja, sábio. Por quê? Porque para ele, somente Deus é o verdadeiro sofós, ou seja, sábio. Ele preferia, né, ser chamado apenas de filósofos, ou seja, né, o que ama a sabedoria, ou seja, aquele que pratica a filosofia, ou seja, a filosofia. Entretanto, hoje, a palavra filosofia, com o passar do tempo, adquiriu outras conotações. Uma delas é de que o termo se refere não mais ao amor pela sabedoria, mas simplesmente ao saber, ou seja, uma pessoa que tem sabedoria, mas não que ama a a sabedoria, né? Mas quais são esses saberes, né? Quais são esses saberes que nós podemos caracterizar pela filosofia, ou nessa busca pela filosofia? Bom, há pelo menos dois tipos de saber, ou saberes, que é o primeiro, um que se limita a descrever como as coisas são. E o segundo é compreender e explicar o porquê das coisas seres como são. Vamos dar aqui um exemplo, tá? Eu tenho plena certeza que todos já ouviram falar ou conhecem sobre o fogo, né? E quase todos sabem que o fogo, ele aquece e queima. E para se saber disso, né, vamos dizer assim, que basta você ter a sensação e a constatação empírica, ou seja, sem nenhuma dado científico, sem nenhum aparato científico. Quase todos sabem que o fogo aquece e queima, mas poucas pessoas sabem o porquê que o fogo queima e aquece, ou aquece e queima. Então, é, as pessoas que só sabem, tá, apenas que o fogo aquece e queima, nós podemos dizer que eles têm um conhecimento, um saber descritivo. Entretanto, as pessoas que sabem o porquê ou a razão pelo qual o fogo aquece e queima,
possui o conhecimento verdadeiro, né? Isso que vem a ser a diferenciação do primeiro saber, o saber de só saber de descrever por que as coisas são, mas explicar por que as coisas são desse jeito é o conhecimento verdadeiro, ok? Tá? Então, a filosofia não é um saber meramente descritivo, né, de simplesmente descrever como as coisas são, pois se propõe, né, a pensar, conhecer, a explicar a razão de ser das coisas, em vez de simplesmente descrevê-las. É verdade que há outras formas de saber. Podemos citar aqui, além da filosofia, as matérias como português, matemática, histórias, né, que tentam explicar a realidade, mas pelo seu ponto de vista. Já a filosofia, ela tenta não somente explicar por um ponto de vista, mas por todos os demais pontos de vista. Por isso, podemos dizer que a teologia ela visa explicar a realidade de Deus, da experiência religiosa, não só pelo conhecimento teórico, mas também pelo conhecimento prático, pela experiência. Por isso, nós também podemos dizer que a teologia é também um tipo de filosofia. Ok? Vocês estão conseguindo nos acompanhar? E baseado nesses saberes que o pensar teológico exerce uma função explicativa da realidade. Mas e a filosofia? Qual é a sua tarefa? De que forma ela explica essa realidade? Qual é o seu ponto de partida? A teologia tem um ponto de partida, né? Então, nós vamos falar sobre esse ponto de partida daqui a pouco, na nossa terceira parte. Até lá. Que Deus te abençoe.